Minha câmera está virada para ali. Onde eu tenho que mostrar. Boa noite. Nós estamos começando a nos Por preparar. que não me vira a câmera aqui? Ah, é aqui. Deu. Eu fui lá na câmera da televisão de foto para virar a câmera, mas era aqui mesmo. O som não está muito claro, Helena. O seu som. Será que é por causa do ventilador? Veja aí, tá fazendo um ecozinho. Então Melhorou. tá bem. O Então, problema é ficar sem ventilador. é, se você... Bom, vamos... Você acha que dá para seguir sem? Ou se você puser o ventilador baixinho, num É. volume mais baixo? Assim, Isso, talvez não tenha, né? Então, vamos começar, são 19 horas. estou Você está me ouvindo ouvindo bem, sim. bem? Eu também, estou te ouvindo bem. Bom, boa noite, Helena, boa noite de todas e todos que estão nos vendo, nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de agradecer inicialmente a Helena por ter aceito o nosso convite de participar dessa live de hoje, e na qual a gente vai fazer uma espécie de passeio assim pelo Brasil. Nas lives anteriores, a gente estava muito concentrado no Sudeste, então a gente vai agora para o Centro-Oeste com a Helena, e nos próximos meses nós vamos para o Nordeste, depois nós vamos para o Pará, depois Sul, enfim, nós vamos dar um passeio, né, para a gente descentralizar um pouco e a gente conhecer um pouco os nossos colegas, os nossos amigos associados da ABS e que fazem pesquisas sobre o século XVIII que nós não conhecemos muito bem. Então, agradeço imensamente, Helena, por ter aceito. Gostaria de dizer aos amigos que estão assistindo, nos assistindo, a ABES é a Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII. Ela não agrega apenas o século XVIII estrito sensu, né? Porque o século XVIII não é apenas o tempo histórico, mas é, sobretudo, o espírito do tempo, para usar uma expressão nossa, bem do XVIII, né? O espírito do século XVIII, que é muito mais amplo, vai desde o final da Renascença até o século XIX. Eu sempre costumo dizer que o nosso século XVIII é o XIX, né? Porque antes, no XVIII, não havia quase nada aqui, né? Então, eu gosto sempre de abrir essa nossa conversa explicando que a nossa associação congrega e agrega pesquisadores, professores, estudantes que têm algum interesse em todas as áreas do conhecimento sobre o século XVIII, entendido, né, como esse grande século estendido aí entre o final da Renascença e o século XIX. E essa é a razão pela qual, inclusive, na nossa próxima live, a gente vai ter a presença de duas pesquisadoras,
a professora Tainã Bueno e a professora Flávia Benevenuto, ambas da UFAL, que trabalham temas da Renascença, mas também na modernidade. Então, vai ser um tema bem do espírito do Congresso, né? O nosso Congresso que vai acontecer em Roma. Então, só para dar as boas-vindas e aproveitar que as pessoas estão chegando ainda, né? A nossa associação ela é vinculada à Associação Internacional dos Estudos do Século XVIII, a CIEDES, cuja sede é em Paris e que, a cada 4 anos, realiza um grande congresso. Este ano vai ser em Roma, de 3 a 7, em Roma, e daqui a 4 anos, em 2026, 2027, vai ser na Espanha, Saragoça. Então, podemos já nos preparar, o nosso espanhol, desde já, para a gente gastá-lo lá em Saragoça. Tá? Uma segunda coisa que eu gostaria de, antes de eu apresentar a nossa convidada, é que lembrar os nossos colegas, os nossos amigos, que estão abertas a votação, as urnas, né, eletrônicas, virtuais, para a votação do novo comitê. A cada 4 anos, a Associação Internacional, essa que eu falei há pouco, ela renova a sua diretoria, o seu comitê central. Então, há pessoas de representação, né, de vários países, vários continentes, e dentre as funções do comitê, tem 8 vagas para membros de diferentes nacionalidades, de diferentes associações regionais. Então, entre esses componentes, eu estou sendo candidato a uma dessas vagas. Então, nós enviamos a professora Lilian, que é a nossa diretora de comunicação, enviou para o e-mail de vocês na semana, nesses dias, no dia 31, sexta-feira passada, um tutorial de como votar, passo a passo, bem explicadinho, né? Então, por favor, não deixem de votar. É muito importante que a gente se faça presente, esteja presente junto ao Comitê Internacional, porque é lá que são decididas as grandes questões, as diretrizes, né, são feitas lá no Comitê Internacional, nas reuniões que são anuais. Então, o comitê se reúne anualmente e a cada 4 anos é que tem um congresso. Então, este ano, nós teremos essa renovação. Tá? Bom, agora, feitos os protocolos, eu gostaria de apresentar a minha amiga e colega há muitos anos, né, Helena Esser Reis. A professora Helena, ela tem graduação em Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde lá também fez seu mestrado, fez o seu doutorado na USP, sobre o Tocqueville, e fez também um pós-doutorado na Universidade de Coimbra, entre 2014 e 2015. E as pesquisas da professora se encontram aí entre Rousseau e Tocqueville, direitos humanos, os temas de política, participação, democracia, pluralismo, né? E além disso, eu gostaria de destacar a sua atuação de forma assim, notável junto ao programa de pós-graduação e em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, onde ela é professora desde 2004, se eu não estiver enganado. Não é isso, Helena? Então,
Com essa apresentação, eu passo a palavra à professora Helena, que vai nos brindar com essa conversa, e depois nós vamos estabelecer de fato uma conversa, ela vai abrir essa conversa, depois nós vamos conversar um pouco sobre esses temas, que ela vai, alguns dos quais ela vai abordar, e a gente espera a participação dos nossos telespectadores aí, das pessoas que estão nos seguindo, nos vendo e nos ouvindo. Tá? Mais uma vez, Helena, muito obrigado. A palavra é Obrigada a sua. você, professor Antônio. É um prazer estar participando dessa live promovida pela ABS, da qual eu participo, né? Há muitos e muitos anos eu lembro que com a Constança ainda, com a Maria, a gente pensava na criação de uma associação brasileira, né? E finalmente conseguimos fazer, estamos aqui, isso é muito bom, né? E é muito bom que você seja o nosso presidente, para que a gente, assim, para que as coisas aconteçam, né? E, bom, então eu tenho muito gosto em participar da ABS e participar nessa live. E muito carinho também pelo convite, né? Fico agradecida. Mas, assim, o tema, então, da nossa conversa é essa relação entre Tocqueville, democracia e direitos humanos. A Tocqueville, esse autor do século XIX, já ele nasce em 1805, né? Mas ele carrega consigo todo o século XVIII, né? E tudo aquilo que estava fermentando e desagou no século XVIII, e ele, ali logo após a Revolução Francesa, filho de nobres, né? Que foram executados durante o terror. Boa parte da família da Alexis de Tocqueville foi executada pelo terror da Revolução. Então, assim, ele tem uma relação bastante tensa com a Revolução Francesa, com todos os eventos aí daquele momento. Então, assim, falar um pouco de Tocqueville nesta relação entre democracia e direitos humanos, a gente pode pensar, puxa, mas que relação é essa? Como que isso acontece? Né? Então, eu só quero esclarecer que, assim, quem está fazendo essa relação, na verdade, sou eu. O próprio Tocqueville não fala nada, quase nada, da Declaração de 1789, né? Da Declaração da Revolução Francesa. Por quê? Ora, ele vê nessa declaração ainda uma consequência dessa ruptura tão radical, tão forte, com valores que ele, de alguma maneira, compartilha. Né? Valores ligados, sim, a uma tradição aristocrática, né? Porque ele é filho da aristocracia. Né? Então, o seu pensamento é construído nesse embate entre a sua formação aristocrática, a sua formação, né? Ele foi um leitor ávido, o pai dele tinha uma biblioteca maravilhosa, mas assim, dois autores que foram muito presentes na sua formação e no seu pensamento são Montesquieu e Rousseau. Né? Então, ele toma de Montesquieu esse gosto pela observação dos eventos. Né? E com isso ele não considera que as pessoas possam ter direitos naturais, como parecia uma coisa tão forte ainda na Declaração de 1789. Bom, ainda que ele compartilhe a ideia de que esses direitos, de alguma maneira, façam freios à ação do Estado, à ação do governante, sobretudo. Então, com esta formação ampla, né, assim, a sua formação intelectual, que também depois, durante a universidade, ele fez curso de Direito. E no curso de Direito, ele foi aluno do Royer Collard e do Guizot. Né? E com isso ele também teve uma formação liberal clássica. Né?
Então, veja, aí é um caldo bastante amplo de cultura e que dão a ele um pensamento muito dinâmico. E ele quer observar o tempo dele. Veja, a própria França, a Revolução Francesa não, perdura por muito tempo. Né? Então, desde o momento inicial lá da tomada da Bastilha, para a gente ter um marco, né? Ela não se resolve naquele momento. A gente tem, anos depois, a fuga do rei, consequentemente, o seu processo, né, e que termina justamente com a sua condenação à guilhotina. Depois disso, então, é instaurado um período republicano. Né? Esse período republicano acaba se tornando um período de terror. Né? Em seguida, quando Carlos D'Espèrre vem os consulados, né? Um desses cônsules depois é Napoleão Bonaparte, né? Que acaba se tornando imperador. Quando ele cai, né? Há uma restauração da monarquia anterior. Então, assim, vejam, tudo isso está acontecendo no momento em que Tocqueville nasce e faz a sua formação. Né? E ele tem uma grande curiosidade pela democracia. Né? Porque na Europa não existia um Estado democrático, consolidado, vigente, tranquilo. E eles observam, a Europa observa os Estados Unidos, que fez a sua independência em relação à coroa inglesa em 1776. Né? Então, quando Tocqueville tem por volta de 20 e poucos anos, tem 50 anos de democracia nos Estados Unidos. Nesse momento, ele já tinha terminado o curso de Direito e ele estava trabalhando como juiz auditor em Versalhes. Né? E aí há um certo golpe do sobrinho contra o tio, né, do Luiz Felipe contra o Carlos X, que afasta o Carlos X, ele assume o poder. E bom, e aí todos os servidores públicos, né, no caso o juiz auditor, o prefeito, tem que jurar ao rei, né, e a família do Tocqueville está fora da política. O pai dele era prefeito do Carlos X, era prefeito de Versalhes. E aí o Tocqueville, que é um jovem de 25 anos, 24 anos, ele diz, puxa, eu vou fazer o juramento, porque é toda a minha vida, minha carreira, eu quero trabalhar com isso. Mas isso cria uma situação muito incômoda para ele dentro da família. E nesse momento, ele tem uma boa ideia de pedir apoio para o governo para ir conhecer o sistema penitenciário norte-americano, justamente para fazer reforma nas prisões francesas. E ele consegue. Né? Mais do que financiamento, o que ele consegue são cartas de apresentação. E nisso ele anda por todos os Estados Unidos, sendo recebido nas instituições, né? E conhecendo não apenas o sistema prisional, que ele, inclusive, quando retorna, faz um livro sobre o sistema penitenciário, né? Mas a maior curiosidade dele é sobre a democracia. Né? Então, ele vai para os Estados Unidos a fim de observar uma democracia existente. E o que ele percebe? Né? Assim, é claro que o grande apreço dele até então é pela liberdade. Ele diz, amo de paixão a liberdade. Né? Mas ele tem uma grande desconfiança acerca do que é democracia. Justamente porque os períodos republicanos que ele viveu na França foram muito conturbados. Né? E ele quer ver uma democracia que exista. Quando ele chega lá, bom, antes ainda de ele chegar, deixa eu concluir a ideia. Assim,
ele se dá conta também que o tempo não volta. Não tem essa de voltar, restaurar antigo regime, as coisas como eram. Não, ele é um homem do tempo dele. Né? Então, apesar das suas dúvidas, ele está a fim de conhecer o novo. Né? Então, tem um texto, um livro da Françoise Meloniot, que diz que é possível datar a conversão do Tocqueville à democracia. Né? A partir das cartas que ele escreve nos Estados Unidos, né? Para a família. Então, ele diz, bom, nesse ponto aqui, agora ele já está assumindo a democracia como... Né? E, assim, e qual é a marca fundamental da democracia? É a igualdade. Ele diz, né, está lá desde a introdução, a igualdade é o fato gerador de tudo o mais. Né? E ele separa a democracia do antigo regime justamente em vista da igualdade. A igualdade é o que caracteriza a democracia e a desigualdade o antigo regime. Né? Então, a igualdade, como ele diz, é esse fato gerador tanto de um estado social, das relações sociais entre as pessoas, entre os trabalhadores, entre as relações familiares, enfim, todas as relações se tornam muito mais baseadas na igualdade. E isto repercute no âmbito político. Né? Então, a igualdade é o fato gerador, inclusive, da liberdade. Né? Quer dizer, não que você... Assim, não é que a liberdade seja uma pré-condição para a liberdade. A igualdade seja uma pré-condição para a liberdade. Né? Mas, na democracia, para que nós sejamos livres, nós precisamos ser iguais. Né? O que ele entende por liberdade? Liberdade, ele diz, em todos os tempos, seja no antigo regime, seja na democracia, liberdade implica em duas ideias complementares. A ideia de independência, de cada um poder pensar por si mesmo, falar por si mesmo, tomar suas decisões. Né? Mas ele diz, não é só isto. Né? Isso não é propriamente liberdade. Liberdade implica também em participação, em estar junto com os demais, tomando decisões e tratando daquilo que é comum. Né? Então, assim, a liberdade é algo que é de cada um, né? Porque é a sua perspectiva, a sua maneira de pensar, a sua maneira de julgar e compreender o mundo, mas isso não se faz no espaço solitário, se faz no espaço compartilhado com os demais. Né? Bom, agora, no antigo regime, a liberdade era privilégio de alguns. Na democracia, é um direito de todos. Né? Então, justamente é nesse sentido que eu digo que a igualdade é o fato gerador de tudo o mais na democracia. Né? Então, aí ele compreende o povo soberano, né? O povo que toma decisões sobre si mesmo, mas não apenas aquele que participa votando. Uma das coisas que ele achou fantástico nos Estados Unidos é a descentralização administrativa. O quanto as pessoas de fato participam das tomadas e das ações nas suas pequenas comunidades. Então, a ação coletiva nas pequenas comunidades favorece a participação dos cidadãos. Quando ele faz essa viagem, escreve A Democracia na América, ele tem 25 anos na data da viagem. Então, assim, ele observa a democracia com muita curiosidade, com muito interesse, mas também de uma maneira bastante crítica. Sempre que ele fala da democracia, ele fala da democracia dos anglo-americanos, ou seja, ele se dá conta que a democracia existente nos Estados Unidos de então exclui os indígenas e os negros. Então, estes não estão em condições de igualdade, não têm liberdade, portanto, estão excluídos
do Estado democrático. Ele volta à Europa, em seguida, ele faz outras viagens, agora para a Inglaterra. Em 1835, 1833 e 35. Ele viaja à Inglaterra e à Irlanda. E ele segue observando. Agora ele observa as condições miseráveis dos trabalhadores da indústria nascente. Lembrem que a Inglaterra é o primeiro país a fazer sua revolução industrial. As condições dos trabalhadores eram terríveis. O livro que ele escreve, Viagens, não é um livro, são anotações de viagem, né, que estão publicadas na forma de livro. Assim, o que ele conta assim, é comparável com as descrições de Engels e Marx. As suas críticas, a sua clareza de perceber o quanto isso é uma violência contra as pessoas, né? Tanto na indústria nascente quanto no campo. A Irlanda é um país muito ligado ainda à agricultura. Né? Então ele percebe com muita clareza que a Declaração de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ou mesmo as leis dos países, ele diz nesse texto que são feitas pela elite econômica, né, em benefício de si mesma. Né? Então, o compromisso da elite é com ela mesma e não com o corpo do povo. Né? Então, a situação de desigualdade dos negros, dos indígenas, dos trabalhadores, repercute nesse espaço público de liberdade, de ação política. Então, simplificando muito, a gente poderia dizer que essas desigualdades dão margem à violação da liberdade, permitindo o surgimento de formas opressivas de governo desde dentro de um arremedo de democracia. Então, assim, nesse sentido, e aqui eu poderia já ir terminando, assim, não sei já quanto tempo eu falei, mas falei muito pouco, se querem... Não, ainda temos uns minutinhos, se você quiser. Eu fico com medo de falar demais, né? Porque sempre a gente pode falar imensamente. Não é isso? Nós, professores, temos o mau hábito de falar sem parar. Né? Bom. Então, você tem mais 4 minutos. 4 minutos? No nosso tempo aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Isso. Então, sim, eu estava dizendo que essas desigualdades violam a liberdade, né? E com isso violam esses supostos da democracia. Porque aquilo que ele observa na democracia lá nos Estados Unidos, né, que ainda que não seja um modelo, né, a ser seguido, ele diz, olha, cada povo tem que criar suas próprias condições. Tem uma frase na Democracia na América que diz que quando todos formos perfeitamente iguais, seremos completamente livres. E quando formos todos completamente livres, seremos todos perfeitamente iguais. Né? É circular. Liberdade e igualdade, do ponto de vista da democracia, se exigem mutuamente. Né? Então, é justamente aqui que eu vejo a convergência entre democracia e direitos humanos a partir do pensamento de Tocqueville. Não é que ele mesmo seja um defensor dos direitos humanos, até porque ele tem no seu horizonte a declaração lá de 1789, né, que trouxe uma série de circunstâncias difíceis dentro da própria Revolução, e seu próprio pensamento, que não era um pensamento justnaturalista. Né? Mas veja, pensando os direitos humanos contemporaneamente, a partir da Declaração de 1948, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, feitos pela ONU
numa assembleia que reuniu diversos estados, e depois, e além desses estados, hoje já tem muito mais assinaturas, adesões de outros estados ainda, quer dizer, nós compreendemos claramente que uma declaração de direitos humanos é uma convenção, eles não derivam da nossa natureza, né? Nós, enquanto seres humanos que nos reunimos, convencionamos pensar dessa maneira, né? Mas o que nos diz o primeiro artigo da declaração? Eu vou ler. Todas as pessoas nascem livres e iguais em direitos e dignidades. São dotadas de razão e consciência e devem agir umas em relação às outras com espírito de fraternidade. Veja, é nesse sentido que me parece que o pensamento tocquevilleano se vincula a uma compreensão de que democracia e direitos humanos estão conectados. A base, o pilar da democracia em Tocqueville é essa relação entre liberdade e igualdade, entre um âmbito social e um âmbito político, que dependem necessariamente da ação conjunta entre as pessoas. Nem democracia, nem direitos humanos estão dados a priori, seja por quem for, seja por uma força divina, seja nem pelas leis, nem por um Estado, por um rei. Não. Eles são fruto da ação humana. Né? E, portanto, eles devem ser compreendidos como espaços plurais, abertos à decisão e à ação das pessoas, né? Ao longo do tempo. Né? Bom, então, assim, de uma maneira geral, essa ideia que eu queria trazer, né, nessa convergência entre direitos humanos e democracia a partir do pensamento do Tocqueville. Né? Mas, assim, se eu ainda tenho um tempinho, eu posso ainda contribuir para dizer da própria ação do Tocqueville. Né? Porque o próprio Tocqueville, ele sempre foi muito inquieto, e ele mesmo trabalhou nesse sentido. Né? Por exemplo, ele, enquanto membro da Academia Francesa de Letras, ele defendeu a liberdade de pensar e falar publicamente, mesmo em relação àqueles que ele divergia. Né? Ele diz, olha, o debate é público, a gente tem que falar publicamente para receber as críticas, defender, defender argumentativamente as posições. Né? Ele também escrevia em jornal, comprou um jornal, foi editor de um jornal para divulgar ideias, né? Sobretudo seu compromisso com a democracia, com a liberdade, mas também com a igualdade. Né? Na Câmara de Deputados, ele foi eleito em 1938 e desde então ele permaneceu até que ele se retirou da vida política em 1951. Né? Ele sempre foi eleito deputado, mas uma das suas primeiras tarefas foi fazer o relatório da lei acerca da abolição da escravidão nas colônias. Né? E a lei que ele tinha recebido lá para relatar era muito parecida aqui com a nossa brasileira, que começa lá pelo sexagenário, ventre livre, aquela coisa demorada. E ele começa dizendo, olha, posto que a escravidão é uma violência contra a humanidade das pessoas, ela tem que ser abolida imediatamente. Agora, trata-se da gente ver quais vão ser as responsabilidades da coroa, da colônia, do próprio senhor de escravo e do próprio escravo na transformação dessa condição e na inserção dessas pessoas na vida social. Né? Então, ele faz toda ele traz toda uma outra compreensão extremamente comprometida com a inserção social dos escravizados liberados. Enfim, ele participou de comissões acerca da criação de leis da educação, né? Por exemplo, né? A educação universal, gratuita, laica. Né? Ele estava junto nessa comissão. Enfim, tem uma porção de ações assim, que a gente poderia lembrar que referendam, de alguma maneira, esse compromisso que eu estou querendo
dizer que ele tem o que ele teve, né, nessa relação entre democracia e direitos humanos. Mas, enfim, não vou falar demais, aguardo algumas questões que a gente siga a conversa. Muito obrigada. Obrigado, Helena, por esses ensinamentos, de muita coisa que de fato eu não conhecia desse lado engajado, né, do Tocqueville, né, se a gente pode assim dizer, né, do engajamento do Tocqueville. Então, eu vou fazer uma pergunta que ela é meio genérica e pode ser uma pergunta completamente inapropriada. Mas, algum tempo atrás, eu vi alguém falando sobre Tocqueville no sentido de uma certa ambiguidade da parte dele. Porque ele tem um pé no antigo regime e tem um pé no novo regime, na democracia, nos Estados Unidos. E essa ambiguidade faz com que a gente fique oscilando entre uma coisa e outra, como se ele não tivesse uma definição muito clara daquilo que ele pensa, daquilo que ele defende. Você acha que essa ambiguidade, essa visão procede? Ela é uma... Isso foi uma conferência que eu vi de uma pessoa, mas, enfim, eu achei interessante, mas eu fiquei em dúvida. Então, eu gostaria de tirar uma dúvida minha, assim, particular. Você acha que essa ambiguidade procede? A gente pode ler o Tocqueville a partir disso, dessa espécie de uma aporia entre uma Olha, coisa e outra? eu posso dizer duas coisas aí. Por um lado, ele tem essa, como eu comecei dizendo, ele é filho de nobres, né? Ele é conde, ele nunca usou o título de conde, mas ele herdou, né? Então ele tem sim, ele foi educado nesse ambiente do antigo regime. Mas não me parece que ele seja um conservador, né? Agora, ele também não é um entusiasta no sentido de não ter críticas, né? E as críticas que ele faz me parece que são muito importantes, porque a democracia não tem só bons resultados, né? Por exemplo, se a gente não tem um contrapeso a, a as posições majoritárias, né, a gente tem uma avalanche, a gente pode vir a ter uma avalanche de uma maioria que busca um determinado objeto que é contrário às minorias. Né? Então, a gente precisa ter certos contrapesos, certos freios contra essas maiorias. Eu estou pensando nesse momento no terror revolucionário que ele viveu. Ele pessoalmente não. Os pais dele estavam presos e quando Robespierre caiu, 2, 3 dias depois, a execução dos pais dele estava marcada. Os pais só sobreviveram e ele só nasceu porque Robespierre caiu. Então, o tribunal revolucionário, o rei foi julgado, o advogado do rei foi Malesherbes, que era avô do Tocqueville, o bisavô do Tocqueville. Né? E, bom, quando Malesherbes aceitou, né, ele não podia dizer não para o rei, né, ele sabia que estava condenando a si e a sua família também à guilhotina. Né? Não tem o que fazer. Não é você vai dizer, não vou ser seu advogado. Né? Então, assim, ele vive sim esse conflito, mas esse conflito dá a ele, eu acho, uma certa prudência, né, de não aceitar simplesmente a democracia como a força impositiva da maioria. Né? Ele diz, sim, eu concordo com a regra da maioria, mas é preciso
que a maioria seja contida por uma ideia de justiça. Bom, isso para responder de uma certa maneira. Mas outra forma também que eu posso responder é que Tocqueville é um autor ainda pouco conhecido. Por quê? Como nobre, a família, e ele não deixou escola, ele foi para a vida política, ele nunca foi acadêmico, Então ele não fez escola. Quem se apropriou do pensamento dele imediatamente à sua morte foram os católicos, que fizeram uma leitura muito enviesada, muito aproveitando muito a ideia da providência, para dizer, até para defender uma restauração monárquica, coisa que Tocqueville nunca aceitou. Depois disso, ele entrou, assim, em desuso, em desconhecimento. E foi Ramon d'Arron, na década de 60, que recuperou o pensamento do Tocqueville para contrapor, para ter um outro autor consistente contra a esquerda, contra os marxistas. E aí ele recuperou, sobretudo, um aspecto muito mais liberal do pensamento Tocqueville. Bom, e ainda a família dele não permitia a publicação de cartas, de rascunhos, porque ele era um nobre, poderia comprometer muita gente. Sei lá em que. Então, até o presente, estão sendo publicados pela Gallimard coisas inéditas. Os pesquisadores, assim, tem já uma publicação da Gallimard, data lá dos anos 50, mas está esgotado, a gente não consegue. A gente vai tentar comprar um daqueles volumes num sebo de raridade, são uma fortuna, em euros. Então, assim, hoje a gente já tem muito mais acesso, Então a gente começa uma divulgação do pensamento dele muito maior, mas, então assim, ainda tem leituras que me parecem parciais. E é um autor que está sendo estudado, que está nesse momento de descobertas. Maravilha, você me esclareceu muita coisa, viu? Porque há, de certo modo, essa leitura um tanto liberal do Tocqueville e aqui no Brasil, de um modo muito particular, parece assim que tudo que é liberal deve ser afastado, não presta, não serve. E é muito importante, eu sempre digo aos meus alunos, nós precisamos ler o filósofo e compreender o filósofo. E a gente não está aqui para julgar o filósofo, a gente está aqui para compreender, como diz o Spinoza. Então, é muito importante isso que você me falou. Então, isso aí eu já emendo com uma segunda pergunta. Então, o Tocqueville, apesar de ter essa sua formação nobre, apesar de ter esse pé na nobreza, mas ele, através da sua viagem, das suas viagens, da sua formação, ele nos dá a pensar e nos ajuda a pensar, inclusive, os direitos humanos. Porque esse par, liberdade, igualdade, democracia, os elementos dos direitos humanos estão postos. Sim. Não é verdade? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, não tem na democracia, para que você possa exercer, para que todos possam exercer liberdade, ser livres, falar publicamente, temos que nos considerar iguais. E também para que a gente, assim, é um par, não tem como separar a liberdade de igualdade. Por isso aquela frase, quando formos todos perfeitamente iguais, seremos completamente livres, e perfeitamente livres, completamente iguais. Quer dizer, não tem como separar. Claro, porque a gente não está pensando numa liberdade privada
né? A gente está pensando na liberdade do cidadão, na liberdade de estar no espaço público e se posicionar politicamente sobre as questões que dizem respeito a todos, né? E a gente está pensando numa igualdade enquanto cidadãos, né? Quer dizer, essa igualdade qualificada, o que implica, sim, numa certa igualdade econômica. Quando ele tenta descrever um pouco o que ele entende como igualdade, pessoal, o Tocqueville não é um filósofo, né? Então ele não explicita os seus conceitos. Isso, para mim, para nós da filosofia, é terrível. A gente tem que garimpar no texto dele o que ele entende por estas palavrinhas, né? Então, igualdade, para ele, é igualdade de condições sociais. E aí ele inclui, por exemplo, ele vai falar da herança. Ele diz, na França, a herança era para o primogênito. Nos Estados Unidos, a herança é partilhada igualmente entre todos os filhos, né? E isso vai fazendo, inclusive para as mulheres, né? E isso vai fazendo com que a sociedade vá se tornando igual, né? A mobilidade social é outra coisa importante. No antigo regime, não tem mobilidade social. Nos Estados Unidos, chegava lá o colono, né, com, sei lá, dinheiro para comprar uma carroça, uma enxada, né? Ia embora para o oeste, matava os índios, né? Que aí o Tocqueville tem razão, né, em criticar, mas, bom, eles não estão lá considerados na democracia, isso é uma outra questão né, que a gente pode abordar, mas ia lá para o meio do oeste, plantava, colhia, vendia, enriquecia, dividia com os filhos. E, bom, então, assim, há uma ideia de mobilidade social. O filho pode ser mais rico do que o pai, depois o neto pode perder, né? Essa ideia também é importante dentro da ideia de igualdade, né? A ideia de igualdade jurídica, estamos todos sob as mesmas leis, não tem leis diferentes para nobres e para plebeus, como tinha no antigo regime. Inclusive a forma da morte era diferente, né? entre nobres e plebeus, né? Então, todas essas ideias compõem a ideia de igualdade. E ele diz que tudo isso produz um sentimento de igualdade. As pessoas se sentem iguais, né? E exatamente por isso elas vão para o espaço público defender suas ideias, né? Porque elas estão compartilhando esse sentimento de igualdade, né? E isso está diretamente ligado com essa ideia de direitos humanos. Então, Cristina, ela enviou aí uma pergunta, né? Então, pensar que a igualdade para ele só se dá entre os pares. Está certo pensar tem assim? que ver aí o que você está chamando de pares, né? Porque aquilo que eu disse de início, no antigo regime, as pessoas estavam estratificadas, né? Agora, a igualdade é uma condição que está na origem da democracia. Nós só conseguimos nos tornar democráticos quando vamos nos tornando iguais. Mas não é que a gente vai dizer, pronto, estamos iguais, a partir de agora somos democráticos. A igualdade é algo que também segue sendo construída, assim como a liberdade, né? Então, não é que a igualdade é só sempre entre pares, né? entre aqueles que já são iguais, né? É todo um processo de construção. A gente vai cada vez ampliando mais o que nós consideramos igualdade, né? Por exemplo, naquela época as mulheres não votavam, né? Na França a situação das mulheres era muito pior. E ele vai para os Estados Unidos, ele observa que as mulheres vão para a escola, aprendem a ler, escrever, fazer contas, que as mulheres herdam, que as mulheres participam das assembleias políticas, ainda que elas mesmas não votem, né? Então, ele diz, puxa, isso é muito interessante. Quando ele participa na França da elaboração da lei
acerca da educação, ele fala da educação universal, laica e gratuita. Né? Então, com isso, ele está ampliando as condições de igualdade. Então, assim, a gente vai Muito interessante. crescendo. Muito, muito mesmo. Helena, um ponto que eu mencionei no início da nossa live é a sua participação, né? Você foi uma das fundadoras do programa de pós-graduação em Direitos Humanos. E eu tive o prazer de colaborar no início, né? E saber que o programa está dizendo um pouco. Eu gostaria que você contasse um pouco dessa experiência, a sua, o seu trabalho pode também inspirar outras pessoas, né, na atuação dos direitos humanos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse período de fundação do programa e da sua atuação na discussão dos direitos humanos na UFG de modo geral. Por favor. Obrigada, Antônio. Acho que é muito... Eu tenho muito gosto de falar sobre os direitos humanos na UFG. Inclusive porque os direitos humanos na UFG tem um monte de gente. Né? Quer dizer, não sou eu. Eu sou só uma entre pares, né? Para usar a expressão da Cristina. E me sinto muito confortável de ser uma entre pares. Né? O programa surgiu, nós já tínhamos um programa de extensão em direitos humanos lá desde de 1999. Esse programa de extensão foi articulando professores, estudantes, a sociedade civil. Depois, em 2010, esse programa virou um núcleo de direitos humanos da universidade. E com esse núcleo a gente já podia ter curso estrito sensu. Né? Então, nós fizemos alguns cursos de especialização, reunimos professores, até que em 2000, um pouco antes, acho que em 2008 que virou núcleo. E daí, em 2011, nós fizemos o primeiro APCN, né, a primeira proposta para a CAPES de criação de um programa de pós-graduação em Direitos Humanos, foi aprovado, e nesse momento foram aprovados 3 cursos de pós-graduação interdisciplinares em Direitos Humanos, que fomos nós da UFG, a UFPB e a UNB. Foram os 3 cursos que surgiram lá naquele primeiro momento. Depois disso, muitos outros, inclusive com nomes não necessariamente em direitos humanos, né, mas assim, mais temáticos dentro de direitos humanos, surgiram. Hoje nós temos muitos no Brasil. Né? Mas quando nós surgimos, nós éramos um grupo já de 12 professores. Hoje nós somos 30. Bom, surgimos aí... nós já tínhamos essa história, né? Quer dizer, nós já tínhamos vínculos, nós já tínhamos pesquisas em direitos humanos que nos conectavam. Né? Isso é muito importante para a gente poder criar um programa de pós. A gente, sobretudo interdisciplinar, né? Nós temos que ter esses vínculos. E o nosso grupo sempre foi muito interdisciplinar. Desde o primeiro programa, desde a primeira composição dos professores, nós tínhamos professores da filosofia, do direito, das ciências sociais, da comunicação, da educação física, da odontologia, deixa eu tentar lembrar lá dos primeiros, né? Enfim, mas veja, sempre foi um programa assim, interdisciplinar. E a gente segue desta maneira. Né? Nós temos professores da educação, dentro das ciências sociais, da sociologia, da ciência política e da antropologia. Né? E os nossos alunos também são de diversos lugares, né? De diversas formações e com diversas perspectivas profissionais. Né? Então, isso dá ao programa um diálogo muito intenso com os problemas que nós vivemos. Né? Então, hoje nós temos
Hoje nós somos um curso de mestrado e doutorado. Nós temos por volta de 180 alunos em mestrado e doutorado. Nós já temos mais de 100 mestres. Por enquanto, um doutor, mas esse mês ainda um segundo doutor. E assim, a nossa primeira turma de doutorandos, que começou em 2019, está finalizando agora, né? Nós temos vários alunos que já fizeram sanduíche, né, de doutorado. Enfim, nós temos pós-docs, nós temos uma turma especial, que é um convênio que nós fizemos com a Secretaria de Segurança Pública, por meio do Ministério da Justiça, justamente para trabalhar a nível de doutorado com servidores da segurança pública. Policiais, bombeiros, polícia civil, polícia militar. É uma turma muito interessante. Enfim, acho que assim, uma das coisas que eu reputo como fundamental é justamente a vontade de trabalhar junto. A vontade de ouvir o outro. A certeza de que ninguém tem o conhecimento total ou suficiente. Suficiente é melhor, né? Mas que todos nós podemos conhecer bastante disso que a gente conhece, né? Afinal, sou doutora lá em filosofia, em Tocqueville, não sei o quê. Posso conhecer bastante disso, mas não sei nada sobre tantas outras coisas, né? Então, é extremamente importante essa abertura para o outro, né? Para o outro saber, para o outro que é meu colega, que é meu aluno. Né? Eu tenho alunos com tantas formações que eu não tenho, né? Então, ter também a capacidade de ouvir o meu aluno, né? Um mestrando, um doutorando, aprender dele, fazer essas trocas. Eu acho que o nosso programa é muito amistoso, muito acolhedor. Não sei se satisfaz em alguma medida a tua curiosidade, ou, assim, motiva os colegas a empreenderem nessa direção. Então, eu acho que você até seu semblante modificou-se, assim, né? Como você, quando você começou a falar sobre o programa de Direitos Humanos, seu semblante tomou outro ar. Então, eu que venho acompanhando um pouco, e eu acompanhei um pouco esse processo todos de vocês, né, e de outros programas, porque foi justamente em 2009 quando eu passei a fazer parte da CAPES e avaliar e fazer parte das comissões e visita, né, de programas como eu estive aí no de vocês e de outros. E eu penso que é o momento de esses programas de direitos humanos se juntarem, se fortalecerem, né? Aproveitar esse momento, porque a gente foi tão bombardeado, né, que é preciso a gente se reconectar, se juntar, se fortalecer, promover coisas juntas, né? E eu espero que em outro momento, outras oportunidades possam surgir para a gente estar juntos novamente, discutirmos só esse tema de direitos humanos. Tá? Eu queria agradecer, Helena, você tem um minutinho para você falar o que você quiser antes da gente começar a encerrar. Quer dizer duas coisas. Tá? A primeira é que o programa de direitos humanos, ele tem muita vontade de dialogar com todo mundo. Então, fiquem muito à vontade de entrar em contato conosco. A gente tem o nosso site, ele é bastante completo, né? Vocês podem olhar direitoshumanos.fg.br. Um site bem simples. Direitos Humanos, tudo junto, .fg.br. Aí vocês encontram no nosso site com uma porção de informações. Né? E, então, assim, sempre que quiserem entrar em contato conosco, fiquem à vontade. Infelizmente, a gente tem tarefas demais e a gente não dá conta de tudo que gostaria de fazer. Né? Talvez mesmo porque, infelizmente, são muitas as demandas. São muitas as
demandas de violações, por causa de violações, de perdas, de humilhações, enfim. A gente sempre fica querendo fazer mais, mas não tem como, infelizmente. Né? Bom, e a outra coisa que eu queria dizer é que, apesar de meu semblante ficar mais risonho quando eu falo dos direitos humanos, eu tenho muito gosto nesse estudo de Tocqueville, porque é um autor que nos desafia, né? Nos desafia a pensar o tempo presente, porque é isso que ele fez. Ele pensou o tempo dele. E exatamente por isso, sabe, que ele muitas vezes parece ambíguo, porque ele tá no calor do momento. Né? Então tem coisas que ele diz no momento, depois ele diz, parece que é uma outra coisa, a gente fica meio sem saber, ué, será que ele está se contradizendo? Mas é só, quando ele escreve... Helena, desculpe, vai cair. É porque vai cair a nossa live. Desculpe, eu te interrompi. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez, agradecer as pessoas que estão seguindo, nos seguindo, e convidá-las para o próximo mês estarem aqui novamente e com as professoras Tainã Bueno e Flávia Benevenuto, que elas vão nos falar sobre o Renascimento na modernidade, os antigos nos modernos, um pouco que é o tema do grande congresso de Roma. Muito obrigado, professora Lilian, que é a nossa diretora de comunicação, pela assessoria, por essa brilhante ideia. Obrigado por esse encontro. Muito obrigada. Obrigado, viu, gente? Antônio, muito obrigada a todos aí que assistiram. Foi muito bom. É muito bom conversar. Acho que a gente gosta dessa conversa, né? Então, até a próxima. Até a próxima, Tchau. gente. Tchau.